Fala rapaziada, como é que vocês estão? Terminou agora em São Januário, Vasco 2, Corinthians 3. Uma vitória mais do que importante, que vem no momento mais do que importante, essencial e fundamental para nós. Um verdadeiro alívio, essa que é a verdade. Um time inteiro desfalcado, a gente pode dizer assim, sem nossos principais jogadores, talvez um dos principais que estão à disposição no banco de reservas. Uma escalação, quando a gente olha ali antes do jogo, preocupante, mas que o desempenho dentro do campo, ainda bem que não retrata talvez aquilo que a gente esperasse de quem foi escalado na partida. Como eu falei, um alívio absurdo. Se a gente for olhar como foi a rodada, até nesse momento está sendo muito bom para nós, visto que Inter e Grêmio não ganharam, e a gente já passou os dois na tabela com a vitória de hoje. Tudo bem que vocês vão falar que tem jogo a menos, mas jogo a menos não é garantia de vitória também. Conseguimos abrir 4 pontos do Santos agora também, que tem 21, pelo que eu vi na tabela agora antes de vir falar com vocês. Abrimos 6 pontos do Vasco. O Vasco tem jogo a menos também, mas abrimos 6 pontos do Vasco, tem um jogo a menos. E abrimos 6 pontos do Vitória, que já fez todos os jogos, mas ainda pega o Flamengo no Maracanã amanhã. E se der a lógica, o Flamengo vai ganhar e a gente vai continuar 6 pontos do Vitória. Então, nessa sequência difícil que a gente tem, até o jogo do Flamengo no Campeonato Brasileiro, né? Ou seja, Vasco fora, Palmeiras em casa, Fluminense, Sport fora e o Flamengo em casa. Então, dessa sequência desses 15 pontos, já fizemos 3. Então, quanto mais a gente conseguir pontuar aí, melhor. E que bom, uma sensação de alívio indescritível hoje. E mais do que isso, um desempenho, uma pegada, um Corinthians com a nossa cara, muito diferente do que a gente vai cansar de repetir, falar diversas vezes aqui, muito diferente da postura que a gente viu no Morumbi e que a gente viu mais recentemente agora no Alfredo Jaconi. Fiz algumas anotaçõezinhas aqui de alguns lances do Coringão na partida, vou compartilhar com vocês e depois eu falo mais um pouquinho do que eu achei, do que eu penso de cada jogador individualmente também, do que eu senti hoje de cada jogador. Achei que vários jogadores foram super bem hoje, então vamos falar um pedaço de cada vez aqui. Eu anotei que no primeiro tempo, né? 4 minutos de jogo, a chegada do Corinthians pela esquerda, o Bidu recebe, ele bate forte de fora da área, o Léo Jardim faz uma defesa em 2 tempos. Aos 16 minutos, de novo, o Corinthians explorando muito o lado esquerdo hoje do nosso ataque com o Bidu cruza, passa por todo mundo, o Mateuzinho ele meio que se joga de cabeça na bola, nem olhou para onde ele cabeceou, todo torto, a bola subiu, foi para fora. Ainda falei aqui sozinho em casa, cabeceia para o meio da área essa bola, vai que espirre alguém, enfim, tá bom. Aos 21 minutos, gol do Coringão. O André Ramalho ele dá um bom lançamento para o Bidu, que domina, cruza para o meio da área, o Michael entra batendo, faz 1-0. Não sei se vocês vão se recordar, mas a gente faz um gol muito parecido assim em 2017, no Campeonato Brasileiro contra o Vasco também. Um cruzamento, não lembro se foi do Arana para o meio da área, e o Marquinhos Gabriel entra batendo para fazer o gol também. Foi no mesmo gol, a jogada saiu do mesmo lado, então foi um gol muito parecido hoje. Esse gol do Michael me lembrou muito o gol do Marquinhos Gabriel em 2017, naquele 5-2 que a gente ganhou do Vasco naquele ano. Aos 31 minutos, coloquei aqui de novo. Bom lançamento do Ramalho. O Ramalho ele vira o jogo para o Bidu de esquerda, ele até chegar a cair. O Bidu domina, toca para o Michael. O Michael ele domina, ele ajeita a bola e bate por cima do gol. E aos 34, que ali acho que é a nossa última chance mais clara de gol ali do primeiro tempo, o Guinegão recebe uma bola, toca para o Charles bate todo errado, mas sorte que ela sobra para o Bidon domina, na hora que ele vai bater, vem o cara do Vasco e dá um totó na bola. Ainda achei que a bola estava indo em direção ao gol, mas ela passa por cima e vira um escanteio para o Corinthians. E o primeiro tempo foi isso. Achei um primeiro tempo do Corinthians bom, surpreendente, inclusive. Achei que dava para a gente ter feito 2-0 nesses lances que eu falei pós o gol. Aí a gente teve a chance de fazer o 2-0. Me incomodou um pouco, por muitos momentos, o Corinthians no ataque e a bola voltando para o Hugo. Eu lembro, se eu não estou enganado, aos 38 do primeiro, tem um lançamento que o Guinegão ainda fica parado esperando para não estar impedido. A bola chega no Guinegão, que toca para trás, o Corinthians vai voltando até o Hugo. Porra, a gente está no campo de ataque, a bola chega no Hugo. E o Corinthians, por muitos momentos no primeiro tempo, achei muito passivo. Muito tranquilinho, saindo muito com a bola lá atrás, tomando uma pressão desnecessária. Mas enfim, bom que deu tudo certo no primeiro tempo. Gostei do Corinthians, especialmente do Bidu no primeiro tempo. Primeiro tempo, eu acho que o Bidu foi nosso melhor jogador. E o Ramalho, com essas 2 invertidas para o Bidu, uma saiu o gol e a outra quase saiu o segundo gol, que seria idêntico ao primeiro praticamente. Segundo tempo, eu deixei anotado aqui que até os 4 minutos do segundo tempo, o Corinthians teve 2 chances claras de conseguir ampliar o placar, mas não conseguiu fazer isso por tomada de decisão errada.
Se eu não estou enganado, o Charles erra uma tomada de decisão nada a ver, e depois acho que é o Guinegão, se eu não estou enganado. Ele domina, ele não vai tocando, ele não toca a bola, e enfim, vira um escanteio ainda. Então, com 4 minutos, o Corinthians tem 2 boas chegadas, com volume, com vários jogadores no campo de ataque, e por erro de passe ou tomada de decisão errada, o Corinthians não consegue ampliar. E aí, aos 10 minutos, deu um cruzamento do Puma Rodrigues para o meio da área, o Verratti nem sobe, meio que deixa uma mão no Ramalho, e o Ramalho pula com o bração aberto, ainda achei até que ele abriu um pouco o braço ainda. Eu, particularmente, achei muito pênalti, e o Verratti, esse pênalti só foi ser cobrado ali aos 14 do segundo tempo, o Verratti bateu e empatou o jogo, e que merda, né? Mas enfim, aí nessa o Dorival já vem mexendo, já entrou Rian, Garro e Vitinho, e eu achei que ele mexeu com as melhores opções que a gente poderia ter. Rian, o volante de pegada, o Charles estava mal, já no segundo tempo, voltou mal. O Kaique, achei mal no jogo hoje, achei o Kaique mal hoje, então o Vitinho entrou, achei boa substituição. E também a gente teve a entrada do Garro. Enfim, eu gostei bastante dessa mexida. E, enfim, achei que o Guinegão estava dando a vida ali. E eis que aos 23 minutos ele é premiado. O Bidu pela lateral esquerda acha o Garro sozinho na meia-lua, toca para o Garro que domina, bate. O Léo Jardim espalma a bola, o Mateuzinho domina essa bola no rebote. Ele meio que bate forte pro meio da área, o Guinegão se joga na bola, faz 2-1. Um alívio tremendo, né? 8, nem 10 minutos depois a gente consegue o empate, 9 minutos depois a gente já consegue empatar. Perdão, a gente já consegue ficar na frente do placar de novo, sensacional, né? Um alívio tremendo e vamos que vamos. A gente olhando o jogo falou, meu, cabe mais, cabe mais. Com todo respeito, eu não sei como o Santos conseguiu tomar 6 desse time do Vasco. Esse time do Vasco é muito fraco, é muito ruim esse time do Vasco. Que bom, azar do Santos, sorte a nossa. E aí, aos 28 minutos, anotei aqui, e não é um lance. Na verdade, o Bidon, já a terceira porrada que o Bidon toma no segundo tempo, ele chega a mostrar a perna dele para a câmera da transmissão, uma chegada forte do Jair com a trava da chuteira, ele mostra a trava da chuteira na perna dele, e o VAR não chama, juiz não faz nada, e ele sai como errado ainda, inacreditável. O Bidon tomou 3 chegadas no segundo tempo, e nem cartão os caras do Vasco tomaram, lamentável, deixei anotado aqui ainda, coloquei, o cara que tomou amarelo, que foi o Rayan, ele tomou amarelo numa falta que é uma falta de jogo normal, não foi nenhuma falta mais pesada, numa falta mais leve, ele deu amarelo, e os caras pegando o Bidon, ninguém tomou amarelo. E aí o jogo ficou meio cadenciado, desde que o Corinthians consegue um escanteio, aos 40 do segundo tempo, o Garro bate, todo mundo tenta pular, e o Gustavo Henrique, com aquela altura toda dele, não pula, só se agacha, escora de cabeça, faz o 3-1, um alívio tremendo esse 3-1, graças a Deus, mas a gente sabe como é que é, né? Corinthians gosta de emoção, juiz deu 7 de acréscimo, e eu particularmente sou totalmente contra a cera, eu odeio isso. Para mim, se a gente está em vantagem, vamos menos cera, deixa o tempo correr e vamos pro juiz acabar logo o jogo. O cara deu 7 de acréscimo, o Bidu caiu uma hora, ficou um tempão reclamando de cãibra, demorou para sair, pediu atendimento, isso me irrita de uma forma que não está escrito. E aí o cara amplia o tempo de acréscimo ainda, e é isso que o Félix Torres, que entrou no lugar do Mateuzinho, que estava com cãibra também, toca uma bola no Garro, totalmente na fogueira, o Garro domina, a bola acaba indo para lateral. O Félix Torres, em vez de se preparar para marcar o cara, ele fica querendo cobrar o Garro ali, toma o lateral nas costas dele, ele nem corre para marcar o cara chega, rola para trás e o Rayan entra batendo e faz o segundo gol do Vasco, e ainda mais com 2 minutos de jogo ainda para acontecer, um gol totalmente desnecessário, a gente podia ter tomado uma pressão totalmente desnecessária no fim do jogo, mas graças a Deus deu tudo certo, o Corinthians vence, consegue vencer o Vasco fora de casa, chega aos 25 pontos, se a gente for pensar nesses 45 milagrosos aí, faltam 20 pontos, e é isso, vamos em busca disso no Campeonato Brasileiro. A gente sabe que é um campeonato difícil, a gente sabe que a gente está desfalcado ainda, temos os próximos 2 jogos em casa do Campeonato Brasileiro, são 2 pedreiras absurdas, né, Palmeiras e Flamengo, mas acredito que nessa sequência difícil desses próximos 4 jogos que a gente ainda tem aí, com Palmeiras em casa, Fluminense e Sport fora e o Flamengo em casa, eu acho que uma vitória como a de hoje, ela dá uma moral, ela dá uma motivação muito diferente para os jogadores, e que bom que essa vitória veio em uma hora perfeita, e como eu falei, mesmo com alguns times atrás de nós com jogos a menos, jogo a menos não é garantia de vitória, e com certeza essa vitória nossa coloca uma pressão maior nos times que estão atrás de nós, e que bom que a gente conseguiu ganhar, que bom que o Grêmio não venceu, que bom que o Inter não venceu, que Santos não venceu, e espero que o Vitória perca do Flamengo amanhã para a gente continuar com essa vantagem aí de 6 pontos na frente deles, o Vitória que vai amanhã igualar o número de jogos do Corinthians também.
Agora a gente tem Minto, antes da gente falar das próximas partes do Corinthians aí, quero falar dos destaques individuais. Então, para mim, no primeiro tempo, o Bidu foi o dono do jogo. Todas as ações ofensivas saíram do Bidu. Então, o chute dele, cruzamento para o Mateuzinho, passe para o Maicon, outro passe para o Maicon que bate para fora. Só depois o lance do Bidon, que a zaga tira, que sai com um toque do Guinegão para o Charles e do Charles para o Bidon. Então, acho que o Bidu foi o cara do primeiro tempo, mas o Guinegão já estava correndo, já estava atrapalhando, já estava se dedicando muito no primeiro tempo. E no segundo tempo, ele que estava fazendo um inferno lá no ataque, correndo o tempo inteiro, disputando bola. Então, um gol mais do que merecido do Guinegão hoje. Então, para mim, os destaques hoje, Guinegão, Bidu, Mateuzinho foi bem pra caramba, o Hugo faz uma defesaça no primeiro tempo, a bola é na gaveta, ele espalma, ela pega no travessão. Então, enfim, o Gustavo Henrique achei que foi bem hoje também. O Ramalho fez uma partida boa, tirando o pênalti imbecil que para mim ele fez, tá? Quem discorda de mim, sem problema, mas para mim fez um pênalti imbecil o Ramalho hoje. Mas enfim, o que vale é mais do que a vitória agora, né? Acho que o desempenho do time foi muito bom. Hoje eu estava até pensando à tarde, falando, pô, no pós-jogo hoje, vamos supor que a gente ganhe de 1-0, 1-0 feio, vou chegar no pós-jogo para falar, pô, mais do que o resultado, mais do que o desempenho, que vale resultado, nesse momento que a gente está enfrentando agora. Então, estou muito, muito, muito feliz com os dois. Obviamente com o resultado, mas também com o desempenho, visto os desfalques que a gente tem, e com o desempenho principalmente dos garotos. Gostei muito do Guinegão hoje, do Kaique hoje nem tanto, gostei mais contra o Bahia. Mas o Guinegão hoje gostei demais do Bidu hoje, que infelizmente está suspenso para o jogo do Palmeiras. E agora vamos começar a pensar, pouco tempo para virar a chave, mas temos que virar a chave para a Copa do Brasil. Quarta-feira a gente tem o jogo de ida contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. Então, espero que todo mundo consiga se recuperar. Bidu deve jogar, porque vai estar suspenso no domingo. Espero que todo mundo se recupere. Pelo que eu entendi hoje, o Memphis deve pelo menos ser relacionado para quarta-feira, isso é ótimo. Apesar de a gente discutir algumas vezes aqui que tem momentos que ele irrita, mas é diferente quando um cara desse está dentro de campo. O respeito que o cara que vai marcar ele é diferente quando o cara enxerga um moleque da base, a gente sabe disso. Então, que o Corinthians consiga, o quanto antes, ter esses reforços internos de volta nas partidas e vamos com tudo para cima do Atlético. Acho que o Corinthians tem totais condições de conseguir voltar com uma vantagem, mas tem que manter essa postura que a gente viu hoje, a própria postura que a gente teve contra o Bahia em casa. Como eu falei, talvez foi um dia que as coisas não funcionaram, mas é isso, vamos virar a chave para tentar pelo menos voltar ou com uma vantagem ou com um empate para a gente decidir em Itaquera, e aí sim a gente pensa no derby do próximo domingo, tá certo? A gente vai voltar com uma resenha essa semana aí, quero dar até como uma novidade para vocês em primeira mão, por benefício do tempo dos três do projeto aqui, a gente decidiu que por um momento as resenhas vão ser feitas por mim e pelo Lucão, tá bom? O Vlad ele tem uns horários muito diferentes de trabalho, então a gente não estava conseguindo alinhar direito. Então, quando o Vlad conseguir, ele participa com a gente nesse momento. Quando não, as resenhas vão ser tocadas por mim e pelo Lucão, mas como podem ficar tranquilos que o Vladão continua no projeto, fiquem tranquilos mesmo quanto a isso, beleza? Então tá tudo certo entre nós, é só realmente questão de trabalho. Então eu e o Lucão voltamos essa semana para fazer uma resenha. A gente não sabe ainda se vai ser pré-jogo do Atlético Paranaense ou talvez na quinta-feira pós-jogo do Atlético Paranaense. A gente vai ver direitinho isso daí, mas que a gente volta com uma resenha essa semana, a gente volta com toda certeza. Tá certo? Então vou ficando por aqui. Um bom final de domingo para vocês, um bom começo de semana. E na quarta-feira eu tô de volta com vocês aqui no pós-jogo para a gente falar desse jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Beleza? Um grande abraço a todos. Vai Corinthians e que alívio, hein? Vai Corinthians. Valeu!